Vamos lá, mais perto de Deus, amém? Essa é a nossa série. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Voto é para hoje? É uma pergunta. Voto é para hoje? Quanto mais perto de Deus eu chego, mais perto eu fico de quem eu fui criado para ser. Amém? E hoje nós vamos ficar mais perto de Deus através do voto. Começamos com jejum e hoje falaremos sobre o voto. Zacarias 4, versículo 6. E depois nós vamos ler Números 30, versículo 2. Diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Números 30, versículo 2. Quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Amém? Vamos ler todos juntos esse segundo? Mas terá que cumprir tudo o que disse. Amém. Eu oro que essa palavra entre no seu coração, na sua vida, na sua semana, dê muitos frutos. E esses frutos permaneçam em nome de Jesus. Amém? Quem vive mais perto de Deus precisa transformar desejo espiritual em decisão espiritual. Desejar é uma coisa, decidir é outra coisa. Amém? Quando a gente lê o versículo aqui de Zacarias, ele aponta para um cenário. O povo de Israel havia voltado do exílio da Babilônia. Jerusalém estava destruída e o templo precisava ser reconstruído. Zerobabel era o quê? O governador daquele tempo, né? De Judá. E ele tinha uma missão: reconstruir o templo. O problema é que havia poucos recursos, muita oposição, muito desânimo. A obra havia começado, mas tinha resistências. E ela ficava paralisada ali durante alguns anos. E nesse ambiente Deus levanta os seus profetas, Ageu e Zacarias, para dizer: voltem para a obra, eu estou com vocês. E então Zacarias, ele recebe uma visão de um candelabro de ouro, abastecido com azeite várias vezes durante o dia. E esse azeite, ele representava ali a provisão e a atuação do Espírito Santo naquele tempo. Amém? O candelabro não precisava exclusivamente do esforço humano para ser reabastecido. Ele era uma fonte, havia uma fonte que o abastecia em todo o tempo. Então, essa visão é explicada aqui no livro de Zacarias. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Isso quer dizer, quem manteria aquele candelabro aceso não seria homens, não seriam mãos humanas, seria o Espírito do Senhor, do próprio Deus. Amém? E em outras palavras, dizia assim: Zorobabel, você não vai terminar essa obra porque você é muito bom ou porque você é forte o suficiente. Não, você vai terminar essa obra porque eu estou com você. Amém? E eu quero falar para você, você vai começar e terminar esse jejum não porque você é forte o suficiente, mas é porque o Senhor está com você. Amém? Sabe por quê, gente? Intenção produz intensidade. Existe uma diferença enorme entre querer crescer e decidir crescer. Um exemplo. Queremos uma vida espiritual mais forte, mas temos uma vida espiritual mais forte. Queremos ouvir melhor a voz de Deus. Queremos ter mais intimidade com o Espírito Santo. Queremos estudar mais a palavra. Queremos vencer nossas fraquezas. Todo mundo quer aqui, não quer? Queremos ter mais autoridade espiritual. Queremos experimentar coisas novas em Deus. Mas ninguém cresce espiritualmente apenas porque deseja crescer. Eu desejo. Não. Eu cresço espiritualmente quando eu coloco uma intencionalidade naquilo que eu desejo. E a partir daí, eu pratico aquilo que eu quero. Porque o querer, eu quero ficar rica, eu quero ficar milionária, eu quero receber uma herança. Eu quero. Querer, todo mundo quer. Mas, quando você coloca intencionalidade naquilo que você quer, as coisas mudam. Você não se torna alguém de oração só porque você admira quem ora. Nossa, eu admiro tanto aquela irmã que ora. Mas você não ora. Se você não orar, você vai ficar sendo somente um admirador. Né? Você
se torna generoso porque gosta da mensagem de generosidade. Se você não praticar a generosidade, não adianta. Você não conhece profundamente a Bíblia porque acha lindas as palavras da Bíblia. Não, se você não ler, não estudar, você não se tornará um conhecedor da Bíblia. Certo? Por isso é preciso prática. A vida cristã é uma vida prática. E por isso existem as disciplinas espirituais. Oração, jejum, adoração, voto, generosidade, silêncio. Silêncio também é uma prática, tá, gente? Consagração. Existem essas práticas espirituais. E hoje nós vamos falar de uma prática espiritual muito repetida nas Escrituras. O voto. Talvez você nunca entendeu o que era o voto, o que é o voto, como votar, mas hoje você vai entender muito bem sobre isso. Amém? O voto espiritual trata, gente, exatamente da decisão de levar determinada área da minha vida espiritual para um nível maior de intencionalidade. Como assim? Pensa no violão. Aqui, violão, está aqui no altar. Se a corda estiver solta, ela não vai produzir som, certo? Mas ela precisa o quê? Ser esticada, tensionada. Só que existe uma tensão correta. Pouca tensão não produz o som. E a tensão muito forte rompe a corda. Então precisa de um equilíbrio. Assim é a vida do cristão, ela precisa de um equilíbrio. Amém? Mas quando essa corda aqui ela é tensionada na medida certa, produz o quê? Um som, produz uma música. E talvez hoje Deus esteja fazendo isso com você e comigo. Talvez Ele esteja hoje nos tensionando, colocando a nossa vida, o Espírito Santo coloca a nossa vida sobre uma tensão. Para quê, gente? Para nós produzirmos o bom som. Amém? Às vezes é isso que vai acontecer comigo e com você. Porque Deus não nos tensiona para nos quebrar. Não. Ele nos tensiona para ajustar o som e sair o que há de melhor de dentro de nós. Amém? Se você ainda não leu o livro, lê um livro que chama Esmagado. Muito bom. Eu acho que tem na Pastor. Do T.D. Jakes. Muito bom. Por isso, não será possível você crescer sem as práticas espirituais estabelecidas pela palavra de Deus. Você precisa praticar, amém? E o voto, ele tem esse objetivo específico, não de te tensionar ao ponto de você quebrar, mas ele te tensiona ao ponto de você se render a Deus um pouco mais, amém? De o seu nível espiritual subir, de você aumentar a sua régua. Como diz, jogou o sarrafo bem alto, eu tenho que ir mais um pouco. Amém? Porque Jesus deixou claro, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? O voto não é uma demonstração da nossa força, é uma declaração da nossa dependência por Deus. Isso muda tudo. Por isso, Zacarias 4:6 é tão importante. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não existe, gente, atalhos para o amadurecimento espiritual na vida cristã. Poxa, pastor, eu estou tantos anos, eu quero crescer, eu quero amadurecer. Talvez eu sinto que eu estou estagnado em uma posição. Não existe um atalho, existe um caminho para ser percorrido, e você precisa percorrê-lo para alcançar esse crescimento. Por isso, Gênesis 28, 20 e 22 diz assim: Então, Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra, que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário a Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Voto é uma decisão de consagração. Amém? Você pode falar comigo? Voto é uma decisão. Fala para quem está do seu lado. Decida se consagrar hoje. O primeiro voto registrado na palavra de Deus, ele acontece com Jacó. E esse contexto, ele é fundamental. Jacó estava atravessando um dos momentos mais difíceis e incertos da sua vida. Ele havia deixado a sua casa, seu futuro era incerto. Ele sabia exatamente, ele não sabia o que ele encontraria na frente. Jacó carregava uma promessa, mas ainda não tinha visto o cumprimento dessa promessa.
Então algo acontece. No meio da jornada ele encontra Deus. Ele dorme, tem uma experiência espiritual, vê uma escada, recebe uma palavra. E depois daquela experiência, Jacó levanta uma pedra como coluna e estabelece um voto. Amém? Isso me ensina que experiências com Deus devem produzir decisões diante de Deus. Quando Deus te permitir passar por uma experiência, tome uma decisão diferente perante Ele. Não fique inerte aquilo que Ele colocou diante de você. Não basta sentir, não basta chorar, não basta arrepiar. Não basta dizer, olha, que poderoso. Não. O que mudou quando você encontrou com Deus? Essa é uma grande decisão. Porque encontros verdadeiros produzem resposta. Jacó encontrou-se com Deus. E ele teve o quê? Que tomar um novo posicionamento, uma nova decisão. Jacó, ele percebe, se eu vou viver aquilo que Deus tem para mim, eu não posso continuar dependendo de mim. Ele, então, estabelece um voto. Fala assim, voto. Gente, o voto de Jacó, ele não nasceu quando ele percebeu que o seu futuro era grande demais para ser construído apenas com a sua própria força. Quando ele fala assim, se eu for e Deus não for comigo, não vai dar bom. Então, ele tem uma atitude, uma decisão espiritual. Ele fala, eu vou fazer um voto. O primeiro voto registrado nas escrituras, ele toca na área financeira, repara. De tudo que me deres, Senhor, certamente darei o dízimo. Esse é o voto de Jacó. Por quê? Porque a consagração, ela não pode ficar somente no abstrato. Não. Ela toca áreas concretas da nossa vida. Ela toca meu tempo, ela toca os meus relacionamentos, ela toca os meus hábitos, ela toca a minha agenda, ela toca os meus recursos. Você compreende? Se Deus é o Senhor da minha vida, Ele não pode ser o Senhor apenas da parte que não me custa nada. Ele tem que ser o Senhor da parte que me custa tudo. Amém? O voto de Jacó, ele também estabelece um altar de gratidão a Deus. Ele está dizendo, Deus, quando eu prosperar, eu não me esquecerei de quem me prosperou. Senhor, quando o Senhor me der aquela bênção que eu tanto espero, eu não me esquecerei do Senhor da bênção. Porque há pessoas que procuram Deus na escassez e esquecem de Deus na abundância. Está sofrendo, vem para a igreja, e ora, e jejuma, e faz campanha, e faz de tudo. Aí recebe a bênção, pode pilim-pim-pim, sumiu. Foi abençoado demais. Por isso, às vezes, a gente não recebe aquilo que a gente pede. Que Deus conhece nosso coração, sabe quem nós seremos após aquilo que se Ele nos der. Não deixe a bênção fazer você esquecer o Deus que você buscava quando ainda não tinha a bênção. Amém? Não deixe. Gente, nessa jornada ministerial, eu nasci numa família cristã, os meus pais já eram pastores. A minha vida foi na igreja. Quantas vezes eu vi pessoas que pediam, recebiam, acabou, sumiam. O voto de Jacó dizia, quando eu chegar lá, não esquecerei do altar que eu construí aqui. Quando eu chegar lá, eu não esquecerei do Deus que me fez chegar lá. Amém? Talvez você ainda não chegou, talvez você ainda esteja no caminho, esteja em Betel. Talvez você esteja ainda dormindo em uma pedra sobre como Jacó estava. Mas hoje você precisa decidir, quando Deus cumprir o que prometeu, minha prosperidade não diminuirá a minha consagração. Eu continuarei me consagrando, eu continuarei rendido ao Senhor. Eu terei um carrão, eu vou dar a carona aos meus irmãos. É isso, querido. Você tem um fusquinha, você dá carona para todo mundo. Aí Deus te dá uma RAM. Ah, não posso. Nunca vi isso. Deus te abençoa e te afasta mais das pessoas. Deus te dá melhores coisas e aí você fica mais soberbo, mais altivo.
Hoje peça a Deus para reposicionar hoje seu coração em tudo aquilo que Ele vai te entregar, em tudo aquilo que Ele vai cumprir de promessa na sua vida. Amém? Porque Deus vai fazer, querido. E nós precisamos estar prontos para quando Deus fizer. Por isso o voto é uma consagração ao Senhor. Números 3:2 diz assim: quando o homem fizer um voto ao Senhor ou juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas deverá cumprir tudo o que disse. Voto é a fé transformada em compromisso. Número 2. Gente, existe algo que define a nossa vida, os compromissos que nós assumimos. Nossa vida não é definida pelos sonhos que eu tenho, pelos desejos que eu tenho. Não, a nossa vida é construída pelos compromissos que nós assumimos, que nós sustentamos. Por isso, quando você fizer um voto, não faça também um voto de tolo. Assim como você não vai fazer um jejum de tolo, eu falei domingo passado sobre isso. Não faça um voto de tolo. Amém? Nós podemos sonhar com muitas coisas. Às vezes eu sonho com uma família extraordinária, mas também não assumo um compromisso para ter uma família extraordinária. Eu sonho com um crescimento profissional, mas também não faço nada. Seus desejos mostram o que você gostaria de viver, mas seus compromissos revelam o que você realmente está disposto a construir. Há uma diferença entre eu querer, entre eu sonhar e entre eu realizar, decidir e realizar. Amém? Por isso, o voto, ele é poderoso. Porque ele transforma. Olha, eu gostaria, ele muda para eu decidi. Ele te tira de algo abstrato e te coloca em algo concreto. Ele me reposiciona. Ele me tira do mundo da fantasia. Fantástico Mundo de Bob. Ele tira a gente disso. Ele fala assim, tantas coisas eu gostaria, eu sonhei, eu desejei. Aí ele fala assim, olha, decida hoje fazer. Decida hoje se posicionar. Decida hoje se realinhar. O voto, gente, ele transforma a intenção em um compromisso. Ele transforma a minha emoção, aquilo que eu estou emocionado, em um posicionamento. Ele transforma a minha fé em um movimento. A minha fé para de ser uma fé, não, é uma fé que é consciente, ela é racional, ela é intencional. Amém? Ela me coloca no prumo. Amém? Bispo tem uma frase que diz assim: nós somos a resposta do nível dos compromissos que assumimos no decorrer da nossa história. Olhe para grandes personagens nas Escrituras. A história deles sempre é marcada por decisões. Moisés decidiu voltar. Josué decidiu atravessar. Davi decidiu enfrentar. Daniel decidiu não se contaminar. Pedro decidiu sair do barco. Paulo decidiu prosseguir. Ana decidiu fazer um voto. E lá em 1 Samuel 1:11 diz assim: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, esse é o voto de Ana, e lhes derem um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida. Ana carregava uma profunda dor. Existe uma diferença entre pessoas que apenas sofrem e pessoas que transformam o sofrimento delas em uma busca. Ana transformou dor em oração. Oração em voto, voto em consagração. Ana não permitiu que sua dor afastasse o seu altar. Ela transformou a sua dor em uma consagração. Ela queria tanto um filho, porque ela era tão desdenhada por Penina. E ela falou: olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho, ele não vai ser meu, ele será seu. Eu vou colocá-lo desde pequeno. Ele vai servir ao Senhor. Então, Deus abençoa Ana com Samuel. E eu quero te falar que Ana não compra Samuel, não. Amém? Ela estava reconhecendo perante ao Senhor: Deus, aquilo que eu mais quero ainda pertence ao Senhor.
O filho que eu mais quero na vida, ele é do Senhor. Se o Senhor me entregar, eu vou te devolver. Ele vai ter sido gerado por mim, mas ele será teu. Isso é uma consagração. Talvez a prova da nossa maior maturidade espiritual seja conseguir dizer: Deus, eu desejo profundamente isso, mas desejo que o Senhor, eu desejo o Senhor ainda mais, eu desejo o Senhor acima disso, eu entrego isso ao Senhor, se o Senhor me entregar. Amém? Voto não é um pulo no escuro, não, meu querido. Voto é uma demonstração do quanto nós cremos no caráter de Deus. Pai, se o Senhor fizer, isso é teu. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei por onde, mas eu sei em quem tenho crido. E se o Senhor fizer, isso não vai me governar. Amém? Ana pede um filho e fala: pai, se o Senhor me der, eu vou te entregar no seu altar. Hoje as mulheres têm um filho e nunca mais aparecem na igreja. 5 anos, o menino volta indo para o IMAIS. Matriculado já, sai daqui e volta matriculado. Gente, quem governa a sua vida não é seu filho, não. A minha filha nunca ditou regras na minha casa, não. Nunca me impediu em lugar nenhum, não. Ai, meu filho tem que dormir, meu filho tem que comer, meu filho, seu filho tem que viver a vida que você tem. E ele entra na sua rotina, encaixa na sua rotina, entra na sua vida, entra no horário que a família dorme. Sai desse mundo de loucura. Nunca vi isso. Gente do céu. Minha filha vinha com 30 dias num bebê conforto. Ficava aqui, eu botava um negocinho para tampar o ouvido dela, ó. Pensa se ela é saudável. Não, ela ama Jesus. Ela ama a casa de Deus. Porque ela foi ensinada no caminho, os princípios. Ah, eu vou esperar ela falar para ela entender. Não, querido. Sai disso. Ah, agora meu filho dorme 6 horas da tarde, eu não posso mais sair de casa. Meu filho, seu filho dorme a hora que você coloca ele para dormir, acorda a hora que você põe ele para acordar. Nunca vi isso. Concorda, pastora Débora? Concorda. Pastor Cris fala assim: gente, eu não canso de trazer o meu filho para a igreja porque eu não cansava de dormir debaixo da mesa do bar quando os meus pais queriam ir para o bar. Aí, você não pode ir na igreja, você não pode ir no GC, você não pode ir para nenhum lugar, porque seu filho está dormindo. Ô, Ana, vai fazer um voto e entregar seu filho ao Senhor. Amém? Amém? Eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Acho que eu vou dar uma palestra lá no IMAIS sobre Ana. Mateus 5,37 diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Vamos lá? Seja. 3. Voto é consagração, não negociação. Amém? Aqui está um cuidado, gente, que a gente precisa ter fundamental. Deus, ó, eu te dou R$100, o Senhor devolve 1.000. Não, isso é negócio. Tá? Voto não é isso. Deus, ó, eu vou ficar 30 dias sem determinada coisa e o Senhor é obrigado a realizar o meu sonho. Não, isso é manipulação. Deus não é negociável. A graça não está à venda. Milagres não tem tabela de preço. E favor não pode ser comprado. Amém? Voto não é uma moeda de troca com Deus. Voto é uma expressão da minha adoração a Deus. Pai, eu adoro tanto ao Senhor. Eu amo tanto o Senhor que eu quero separar algo para Ti. Deus, eu amo tanto o Senhor, eu amo tanto o que o Senhor vai fazer na minha vida, que eu quero abrir mão de algo para aumentar a minha busca por Ti. Deus, eu amo tanto o Senhor, eu amo tanto isso que o Senhor tem feito, que eu quero que determinada disciplina, quero ter determinada disciplina para crescer mais em Ti. É diferente, amém? Algumas pessoas utilizam uma suposta dedicação a Deus para fugir das suas responsabilidades.
Deus nunca aceitará uma consagração que sirva como desculpa para desobedecer a própria palavra de Deus. Amém? Você não pode falar, estou fazendo isso para Deus, se Deus nunca te pediu. Amém? Deus não está impressionado com o tamanho da promessa. Ele observa a verdade do coração de quem prometeu. Por isso, o voto ele nasce de um coração genuíno, verdadeiro, contrito, íntegro, submisso, voluntário. Não é uma aparência espiritual, é uma adoração a Deus. Ana amava, sofria tanto, queria tanto um filho, que a palavra do Senhor fala que ela chorava tanto, que parecia que ela ficava bêbada, de tanto que ela chorava e era contrita, e as suas entranhas sofriam, que ela fala, Pai, eu te entrego se o Senhor me der. Agora, querido, se você falar, pelo amor de Deus, olha aqui, se você falar, Pai, eu te entrego, você não entregar, o problema é seu, tá? Depois não vem, pastora, olha, Deus não está fazendo. Claro, você não está cumprindo o básico. Você está votando, não está cumprindo. Amém? Voto não é emoção. Voto é decisão. Amém? Não sai agora já fazendo seu voto, não, querido. A pastora está pregando, já vou votar isso. Não, ninguém vai votar nada aqui agora. Você vai votar depois, o que você decidir com Deus, num momento tranquilo. Não é na emoção, no calor dessa ministração. Amém? Nós não somos emocionados nessa casa. Amém? Nós não entregamos ofertas emocionais. Nós não votamos emocionalmente. Nós não fazemos jejum por emoção. Amém? Nós somos racionais nessa casa. Nós pensamos, decidimos aquilo que nós vamos poder cumprir. Amém? Número 6, do 1 ao 6 diz assim: o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de consagração ao Senhor como nazireu, deverá se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas, enquanto for nazireu. Não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as suas cascas. Durante todo o período do seu voto de nazireu, nenhuma lâmina será usada na sua cabeça, na cabeça dele. Enquanto durar o período da sua consagração ao Senhor, ele estará consagrado e deixará de crescer o cabelo da cabeça. Durante todo o período da sua consagração ao Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. 4. O voto revela quem governa os seus desejos. O voto aqui, descrito em Números, é o voto do nazireado. Ele é apontado como uma das grandes expressões bíblicas de consagração. Quando o homem ele votava, né, esse voto, ele assumia ali algumas restrições específicas durante a sua consagração. Havia coisas que outras pessoas podiam fazer, mas ele se absteria de passar navalha na sua cabeça, de tomar o vinho, de se aproximar de cadáver. Por quê? Porque havia um propósito maior governando as suas escolhas. Consagração, gente, é quando o meu propósito se torna maior que o meu desejo. Aqui mostra um homem que fazia um voto, ele às vezes até desejava beber o vinho, mas ele tinha votado, então ele não chegaria ao vinho. Ele desejava cortar o cabelo, mas como ele tinha feito um voto, ele se absteria disso. E aí a gente entra em 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A maturidade espiritual, ela sai de um âmbito onde eu pergunto assim, é pecado? Não é pecado? É pecado? Não é pecado? Não, ela entra num novo âmbito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso me aproxima ou me afasta de Deus? O que Deus está construindo em mim a partir disso? Amém? Existem coisas que necessariamente não são erradas, mas ocupam lugares demais na nossa vida. Talvez comida, talvez entretenimento, redes sociais, compras, alguma rotina, algum prazer íntimo exagerado. O voto, gente, é para governar os nossos desejos. Amém? Meu espírito é lembrado quando eu voto quem governa a minha vida. Amém?
Consagração não é apenas eu abandonar o que é errado. Às vezes é abrir mão do que é permitido para buscar aquilo que é maior. Tipo, eu posso fazer isso, mas eu não vou fazer porque agora não me convém, porque eu estou em busca de algo maior. Eu estou em busca de um nível maior. Eu estou em busca de mais intimidade, de mais proximidade. Eu estou querendo subir mais um degrauzinho, ó. Eu estou aqui, eu quero vir para cá, depois eu quero vir para cá. E aí eu posso me abster disso. Eu posso entrar numa nova atmosfera. Eu posso entrar num novo nível espiritual através do não que eu vou dizer para minha carne. Ou para algumas coisas. E eu vou tirar isso do governo da minha vida e colocar em outro governo. Amém? Eclesiastes 5, do 4 ao 5 diz assim: quando você fizer um voto a Deus, não demore em cumpri-lo. Cumpra o voto que fez. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Vamos ler juntos? Quando você fizer... Igual Power. Se você votou, leve a sério. Voto é consagração. Amém? Repita comigo. Voto é consagração. Não é barganha. Não é manipulação. Eu não compro Deus. Eu não faço com que Deus faça a minha vontade. Entenda muito claro isso. Voto é uma consagração a Deus. Amém? E como estamos em 8h30, eu lembrei de uma canção. Não posso deixar. Domingo passado foi tão corrido que eu nem consegui cantar aqui um pouquinho, gente. Diz assim. Ai, meu Deus do céu, João. Me ajuda. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Agora vou deixar vocês. Tuas mãos foram criados, terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Voto é uma consagração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Amém? Quando fizer algum voto, não demore em cumpri-lo. É melhor você não fazer do que fazer e não cumprir. Não prometa e esqueça. Começa e abandona, assume e desiste. Não. Falar no calor da emoção, não faça isso. Amém? Depois fala que vai fazer, depois age como se nunca tivesse falado. Chega aqui um cara, não falei não, nem lembra. Fala tanta besteira no dia a dia que nem lembra que fez o voto. Nem lembra. Amém? Não banalize aquilo que você falou diante de Deus. Porque eu esqueço, o bispo esquece, você esquece, mas Deus não esquece. Amém? Deuteronômios 23, 21, 22 diz assim: se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, não demore em cumpri-lo. Amém? Ao mesmo tempo, a Bíblia recomenda
prudência. Provérbios 20, 25. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Olha, a Bíblia nos ensina sobre isso. Não seja precipitado em falar alguma coisa, em votar algo que você não vai cumprir, porque depois você vai ter consequências. Amém? Não banalize o voto, mas também não banalize a sua palavra. Amém? Após mesmo que já pode subir. Não vote por pressão. Não vote porque alguém do seu lado fez um voto. Lá em casa o bispo tem um voto de não comer Nutella na vida mais. Eu não tenho não, gente. Você pode me dar Nutella, porque eu não tenho esse voto. Tenho nada, esse voto é seu. Eu como sim. Lá em casa eu compro Nutella, como biscoito de Nutella e como Ferrero Rocher que tem Nutella. Porque o voto é dele. Ele que tem que segurar as consequências desse voto dele. Portanto, Nutella é só para ele. Quando quiserem me dar, fique à vontade. Amém? O voto, ele não é no auge da emoção. O voto, ele não é para provar minha espiritualidade. Olha, eu sou espiritual, estou votando. Não. O voto não é para aparecer, não. Ouça a Deus, ore e pense, avalie, então decida. Pai, eu vou fazer um voto. Ou, pai, não estou pronto para votar, não dou conta. Amém? Não prometa no altar aquilo que você não está disposto a honrar quando a emoção passar. Amém? Não prometa no altar aquilo que você não está disposto a honrar quando a emoção passar. Amém? Sabe por quê, gente? No primeiro dia é fácil. No segundo dia, existe o entusiasmo. Estou votando. Mas chega o dia em que você não quer mais que aquilo aconteça, mas você prometeu, você precisa de cumprir. É justamente ali, nessa disciplina, que começa a formar algo dentro de mim e de você. Amém? É justamente ali nesse momento. E aí eu tenho algumas perguntas para nós refletirmos. O que está ocupando em mim um espaço que deveria pertencer mais a Deus? Qual área da minha vida precisa de uma nova decisão de consagração? Talvez de oração, de palavra, de generosidade, de tempo, de domínio próprio, de família, de finanças. O que o Espírito Santo está me pedindo hoje? Não amanhã, não quando tudo melhorar, não quando sobrar tempo. Hoje, porque existe uma diferença entre convicção e transformação. E essa palavra se chama decisão. Amém? A palavra que você ouve, ela pode gerar convicção. E a decisão que você toma diante dela começa a produzir uma transformação dentro de você. Amém? Por isso, voltamos à pergunta inicial. Voto é para hoje? A pergunta da nossa chamada dessa ministração, do título dessa ministração. Voto é para hoje? Talvez seja, querido. Amém? Eu não quero que você saia daqui com uma promessa precipitada. Quero que você saia daqui com algo mais profundo. Perguntando ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu vote? Onde o Senhor está me chamando para me consagrar mais em Ti? Talvez sobre oração, jejum. Talvez sobre dinheiro, generosidade, alimentação, distrações. O que você precisa entregar para recomeçar algo novo em Deus? Amém? É preciso ouvir o Espírito Santo. Não copia o voto de ninguém não, gente. Lá em casa eu não copio nada. O bispo faz o dele, eu faço o meu, a minha faz a dela. Cada um faz o seu. Porque nós somos únicos. Amém? Somos únicos. Somos uma família, mas temos ali a nossa individualidade. Então não faça na emoção, não faça no calor. Meu marido votou, aí para ficar mais fácil eu vou votar também. Não faz isso não, querido. Voto de tolo. Amém? Existem alguns momentos da nossa caminhada espiritual que Deus nos chama para sair de alguns âmbitos. Que são, um dia eu faço, um dia eu começo, um dia eu oro mais, um dia eu me consagro mais, um dia eu levo isso mais a sério. Por isso, voto é para hoje. Amém? Voto é para hoje. Espiritualidade é para hoje. Quem espera as condições perfeitas para se consagrar a Deus, talvez passe a vida inteira adiando aquilo que Deus está pedindo hoje.